poderia contextualizar, né, como foi, qual foi a sua participação, o seu envolvimento dentro dessa questão dos bairros? A atuação da Defensoria começou em 2018, quando chegaram informações aqui, após o tremor de terra que teve, e que algumas casas apareceram rachadas. Foi uma demanda que não tinha a ver com o problema do afundamento, era uma ação de uso capião, em que uma assistida que estava pretendendo esse uso capião informou que o imóvel dela estava rachado e outros imóveis vizinhos. Essa informação chegou para o nosso núcleo de atuação, que se chama Causas Atípicas, que recebe essa demanda de uso capião, e prontamente o defensor público que atua na Causas Atípicas passou essa demanda para a tutela coletiva, porque aparentemente envolvia mais de uma pessoa, né? Envolvia várias pessoas da região. Então, o nosso núcleo tomou conhecimento, núcleo de tutela coletiva, e é um núcleo, inclusive, que eu faço parte. Eu exerço a função de defensor público geral, de gestão, e, ao mesmo tempo, eu acumulo funções nessa núcleo de tutela coletivas. E chegou essa informação dessas casas rachadas e começamos a investigar, pedir informações. E nessa época, creio que foi em maio de 2018, já estava em campo a CPRM, fazendo investigações a respeito do tremor de terra. E passamos a pedir informações, sempre em contato com a CPRM, com a Defesa Civil de Maceió, e começou a indícios de que a subsidência e o tremor tinha relações com a exploração do sal-gema na região. Mas, como nós não temos corpo técnico aqui na Defensoria Pública para fazer uma perícia, nós dependemos sempre das informações prestadas pela CPRM e Defesa Civil. E ficamos em contato e fomos aprofundando, né? Fomos pedindo informações para a Braskem também. Quando, já em 2019, no início de 2019, o presidente da República, à época, foi à TV e falou que já tinha informações de que o afundamento tinha relação, ele afirmou isso em rede nacional, de que o afundamento do solo aqui tinha relação com a mineração do sal-gema. Além desse indício, né, porque era o presidente da República falando, teve uma audiência pública no Senado, do qual nós participamos, e também chegou a ter um servidor de nome Thales, da CPRM, afirmou também nessa audiência pública que ali não era um fenômeno natural, e sim causado pela atuação humana, ou seja, a exploração de mineração. Além disso, nós tivemos um estudo do professor Abel, professor da UFAL. Ele fez um estudo e também apontando para a mineração. Juntando todos esses indícios, nós achamos que já haveria a possibilidade de acionarmos a Braskem na justiça, porque se aquele problema fosse confirmado, e os indícios eram que era a mineração, nós precisávamos resguardar a população, não tínhamos como mantê-los lá, porque o problema de afundamento colocava em risco a vida da população. Então, o que restaria era o quê? Resguardar um patrimônio da mineradora para eventual responsabilização por danos materiais e morais. E assim o fizemos. Entramos com ação cautelar, pedindo bloqueio, fizemos uma conta por alto, não sabíamos que o fenômeno é dinâmico, começou no Pinheiro, e pelas contas que a gente fez à época, chegaríamos aí a 4 bilhões de reais por danos morais e materiais. Então, numa ação cautelar, foi proposta pela Defensoria Pública, em coautoria com o Ministério Público Estadual, estávamos ainda no âmbito estadual, e pedimos um bloqueio de 4 bilhões de reais. Aí começou todo o processo judicial, né? Foi o início do processo judicial. No primeiro momento, o juiz não deferiu, a justiça não deferiu o bloqueio de 4 bilhões, deferiu apenas o bloqueio de 100 milhões para fins de urgência, manutenção de um imóvel, manutenção de uma rua, enfim. E nós não concordamos com a decisão do juiz e começamos a recorrer. Esse recurso chegou até o STF. Nesse percurso, o processo saiu da Justiça Estadual, foi para a Justiça Federal e, ainda no mês de maio,
nós tivemos a confirmação de que o problema era decorrente da mineração. Então, saímos de meros indícios e a CPRM confirmou categoricamente que todos os danos eram causados pela mineração. E não estava restrito apenas ao bairro do Pinheiro, era muito maior. Atingia o bairro do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e grande parte da Lagoa. E, na verdade, antes se falava em arco, né? Os especialistas falavam que um arco atingia os bairros, mas não era, na verdade, não era um arco, era um círculo. E esse círculo ia da parte de terra, né, dos bairros, e atingia também toda a lagoa. Então, com essa confirmação, nós saímos de meros indícios que justificavam a ação cautelar e ingressamos com a ação principal, que era de responsabilização da Braskem por todos os danos causados. E pedimos que ela providenciasse para toda a pessoa que tivesse que sair do bairro devido ao afundamento, fosse prontamente indenizada. Esse é o pedido principal, né? É a responsabilização da Braskem e que ela arcasse com todos os danos de todas as ordens. No transcorrer do processo, nós conseguimos um bloqueio de 4 bilhões, que foi dada pelo presidente do TJ à época, desembargador Tutimés Ayran. Eu acredito que esse bloqueio de 4 bilhões forçou a Braskem a correr com a proposta de acordo. Quando nós conseguimos esse bloqueio, a Braskem, pela primeira vez, nos procurou para fins de fazer um acordo para indenização da população afetada. E é importante que se deixe registrado que em nenhum momento a ação visou a retirada da população. A ação visou a indenização da população que precisava sair, porque estava em risco de vida, né? Já que pelos dados técnicos, e a gente fez tudo baseado em dados técnicos, né? A Braskem disse, a CPRM falou que aquela população deveria ser retirada porque estava correndo risco de vida, já que o solo estava afundando 30 centímetros por ano naquela época. No decorrer do ano de 2019, as tratativas com a Braskem começaram em julho de 2019. As reuniões com a Braskem eram diárias para tratar de um acordo. A Braskem, a princípio, queria se responsabilizar apenas pela área do Mutange, e nós não concordamos, né? Eles queriam que a área a ser indenizada fosse de apenas 3 quilômetros, era 1 quilômetro do epicentro do problema, que eram as minas, que ficavam ali na beira da lagoa, no Mutange, e nós não concordamos. Nós, na época, pleiteamos que o raio fosse de 5 quilômetros, já que as rachaduras que aconteceram no Pinheiro decorriam também do afundamento, né? E assim, as tratativas, se nesse percurso também, como o processo foi para a Justiça Federal, entraram em coautoria o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Então, as tratativas perduraram até o final do ano e em 2020 nós finalizamos o acordo. O que é que o acordo diz? O acordo nada mais diz do que a lei prevê, que é a responsabilização do causador do dano por todos os problemas. Nós antecipamos um eventual processo que demoraria 20 anos para ser julgado, pela média histórica do processo judicial no Brasil. Nós antecipamos isso, firmamos com a Braskem um acordo para que o problema fosse resolvido até dezembro de 2022. Então, colocamos à disposição da população a possibilidade de se fazer esse acordo. O acordo não vincula nenhum morador, apenas coloca à disposição para quem quiser aderir ao acordo, viesse tratar, né, com a Braskem para futura homologação. O acordo também não prevê taxação de danos. Nós não tarifamos danos, não colocamos que o dano moral custaria R$20 mil. Isso ficaria para as tratativas individuais, em que a população deveria estar acompanhada por um advogado, ou quem não tivesse condições de contratar advogado, pela Defensoria Pública. E assim foi feito. Chegamos agora no mês de
fevereiro, há mais de 17 mil acordos. Foi gasto já mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais pela Braskem. A Braskem custeou tudo isso em indenização. E essa é a situação que nós temos hoje. Temos poucos processos em andamento de acordo. 99,6% da população aceitou fazer o acordo, né? Então eu tenho como exitoso o acordo. Nós participamos de várias tratativas, chegamos a mais de 1.000 tratativas, assistência à população, certo? E essa é a situação que nós temos hoje. Já estamos finalizando com poucos acompanhamentos até agora. Claro que a situação é dinâmica, o solo não foi estabilizado ainda, nós estamos acompanhando os problemas e pedindo a inserção de outras áreas na medida que o problema se alastra para outros bairros. Temos outras situações que não estão afetas à subsidência, mas que causaram danos também à população, e é a situação do ilhamento social dos flechais. Nós ingressamos com ação há 15 dias, pedindo para que a Braskem também seja responsabilizada pelos danos causados àquela região. E é isso é o resumo, mais ou menos, da nossa atuação desde de 2018, quando teve o tremor.